Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oremos. Querido Pai, estamos em Tua presença, te damos graças por mais este dia de vida que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida o que nós estudamos em Tua Palavra. Queres abençoar todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os motivos pelos quais eles pedem orações, os problemas que enfrentam. Queiras conceder cada dia mais fé em Ti e no Teu poder e se manterem firmes na esperança do breve encontro com o Senhor Jesus. Queiras abençoar Lenita Malvar e a sua família, ela pede especialmente por Sérgio Adame. Abençoe também Rosângela das Chagas Tavares. Abençoe Terezinha Brandão, Ian, Ocimar, Gessimar, também Giovana, Jaqueline, Odin, Demison, Yasmin e todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias, Pai. Nós confiamos em Ti e também confiamos que no momento oportuno, Tu irás fazer o melhor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre vivermos por toda a eternidade. É o nosso maior desejo, é nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E é por isso que nós procuramos estudar a Bíblia cada dia, procuramos ter comunhão com Ele através da oração, para que possamos estar preparados ao Jesus voltar. Nós louvamos a Deus porque, por seu grande amor, Ele nos deu o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, pagar o preço do pecado, que era a morte eterna. E então, todos aqueles que creem neste sacrifício, que aceitam a Jesus em suas vidas, se preparam para este grande encontro. Porque quando nós aceitamos a Jesus, há necessidade de uma renovação da nossa vida, uma mudança daquilo que nós fazíamos antes para agora vivermos com Cristo. Então, muitas das pessoas pensam que Jesus, Ele nos salva pela graça, e nós também cremos nisso, só que a graça nos leva a uma transformação, a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. Sabemos que para nós seres humanos é impossível nós vivermos na prática, no dia a dia, o que Deus requer de nós, mas pela graça e pelo poder de Jesus em nós, é Ele que vai fazendo em nós essa mudança e nos dando condições de fazermos a vontade dEle em nossa vida. Falamos aqui ontem deste grande encontro que nós vamos ter com Jesus, estaremos com Ele face a face. E Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele apresentou algumas parábolas a respeito de casamento, a respeito de noivas, e estamos aguardando então este casamento de Jesus com a noiva. Agora, quem é a noiva? Segundo nós encontramos na Bíblia, é claro que nós sabemos que a igreja é a noiva, nós somos a noiva de Cristo, mas o Apocalipse nos revela também que a noiva de Jesus é a cidade santa, Nova Jerusalém. E eu quero ler com vocês Apocalipse 21. Apocalipse 21, nos versos 9 a 11. O profeta João, ele escreveu: subiram pela vasta planície da terra. Ele diz aqui, eu estava lendo capítulo 20, verso 9, é 21, verso 9. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venham comigo, e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. Aqui o apóstolo João então vem dizendo que o anjo o chamou e o levou para mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E então foi até um alto monte, levado em espírito, e mostrou a cidade santa, a Jerusalém. Vejam, então aqui em Apocalipse nos diz que a noiva do Cordeiro é Jerusalém. E Jerusalém
nós não conseguimos imaginar a beleza, o esplendor. Assim como uma noiva que está para se casar, ela se prepara no dia do casamento, ela procura estar da melhor forma possível, porque a noiva, como todos nós sabemos, é a atração do casamento. Quando toca aquela marcha nupcial que dá os primeiros acordes da música, a igreja toda se levanta, vira para trás para poder olhar a noiva que vai entrar. E realmente é um momento emocionante para todos. A noiva indo ao encontro do noivo. Agora aqui Jesus, que é o noivo, vem ao encontro da sua noiva, Nova Jerusalém. Mas nós, a igreja, também estaremos dentro da cidade santa quando nós formos para os céus, e então estaremos para sempre com o Senhor. Nós, a igreja, é também a noiva do Cordeiro. E esta cidade está sendo preparada especialmente para todos nós. Quando Jesus esteve aqui na terra e antes dele voltar para os céus, após a sua morte e ressurreição, em João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Vejam, esse é o desejo de Deus, ter os seus filhos sempre juntos dele, porque quando Jesus esteve aqui, que nós já citamos aqui também no estudo, Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora, aqui em João 14, de 1 a 3, ele diz que ele quer, onde ele estiver, que nós estejamos também. Então o desejo de Deus é nos ter junto a ele sempre. Esse é o maior desejo. Deus, ele ama infinitamente cada ser humano. Quem dera que cada pessoa refletisse e aceitasse a Jesus em suas vidas para poder estar na eternidade com o nosso Pai Celestial que tanto nos amou. Mas infelizmente a maioria dos habitantes deste planeta, a maioria dos que já viveram, que já morreram, não aceitaram, e os que estão vivos não aceitam, rejeitam este amor de Deus. Por quê? Porque não querem ter uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida em Cristo. Porque viver em Cristo, irmãos, é nós abrirmos mão dos nossos desejos e paixões carnais, aquilo que a nossa carne, a tendência pecaminosa, gosta de fazer. É isso que impede muitas pessoas de irem a Jesus. E é isso que talvez coloca dúvida na mente de muitos irmãos que não sabem se vão estar salvos quando Jesus voltar. Eu não sei, eu gostaria, mas por quê? Porque ainda não abriu mão dos seus desejos e paixões carnais. Gosta de certas coisinhas que Deus condena, que Deus diz que não deveremos amar e nem praticar certas coisas que o mundo pratica. Então nós precisamos, irmãos, pedir a Deus forças, pedir a Deus a unção do Espírito Santo para que tire de nós esse desejo de fazer as coisas que não agradam a Deus. E aí, quando nós tivermos este relacionamento com Deus, esta comunhão com Deus, nós vivendo a vontade dele em nossa vida, de maneira alguma nós vamos ter dúvida de que estaremos nos céus. Eu tenho essa certeza, não porque eu sou bom, porque eu faço as coisas certas, mas porque eu amo a Jesus e procuro ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Então, pela graça de Jesus, eu vou estar nos céus. Eu quero que a minha família também esteja. Eu quero que você e a sua família também estejam. Oremos por isso. Peçamos a Deus uma transformação de mente, de pensamento, porque tudo começa no pensamento. E vamos sempre ter em mente isto que Deus está preparando para nós, a noiva do Cordeiro, a cidade santa que está sendo adornada, preparada para nos receber, e nós lá vamos estar em nome de Jesus. Jesus, em sua palavra, ele nos adverte para que nós mantenhamos sempre o nosso pensamento nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3, verso 2, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Deus está preparando cuidadosamente esse grande evento. Como eu disse para vocês agora há pouco, assim como a noiva se prepara, se adorna para receber o noivo no dia do casamento, assim também Deus está preparando cuidadosamente esse grande evento. E ele não deseja
que este casamento, que este encontro nos pegue de surpresa. Aqui em Mateus capítulo 22, Jesus fala da parábola do banquete de casamento. Jesus contou outras parábolas e disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Vejam, você pode ler aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 22. A grande festa, o grande banquete. As pessoas estão rejeitando, estão recusando. E como aqueles convidados recusaram, então o rei mandou chamar todos que encontrasse pelas ruas, pelos caminhos, pelos valados, e que todos fossem ao banquete. E assim aconteceu. Irmãos, todos nós somos convidados para este grande encontro, para este grande banquete. E também aqui em Mateus capítulo 25, Jesus ele fala sobre aquela parábola das 10 virgens que todos nós também conhecemos. As 10 estavam aguardando o noivo. As 10 estavam belamente preparadas, adornadas. As 10 tinham as tochas com azeite. Somente 5 delas levaram azeite de reserva, porque se o noivo atrasasse, porque normalmente naquela ocasião o noivo vinha à noite até a casa da noiva para buscá-la e levá-la para a sua casa, e então precisava das tochas acesas para iluminar o caminho. 5 daquelas virgens não tinham azeite de reserva, o noivo atrasou, e quando ouviram o clamor, aí vem o noivo, elas despertaram, acordaram porque tinham dormido, cansadas, e aí 5 delas perceberam que o azeite tinha acabado. E aí pediram às outras, nos empreste. E elas disseram, não, mas se nós dermos do nosso azeite para vocês, como é que nós vamos ter azeite suficiente para entrar na festa? Então, irmãos, esta parábola, Mateus capítulo 25, nos adverte de que nós deveremos ter azeite suficiente em nosso coração, que é o Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus, ele já poderia ter vindo. Muitos acham que Jesus está demorando, está atrasado, mas Jesus não atrasa nem adianta. Mas, como o tempo vai passando, os anos vão passando e Jesus ainda não voltou, então nós temos que aquecer o nosso coração cada dia mais com o azeite do Espírito Santo, a presença dele em nossa vida, para que nós possamos estar alertas, despertos quando Jesus voltar e que nós não sejamos pegos de surpresa para este grande encontro, este grande casamento. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo da semana e esperamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco e que nós continuemos buscando a presença dele em nossa vida cada dia para manter em nosso coração acesa essa chama do grande encontro que nós teremos com o nosso Senhor Jesus em breve. Que Deus nos abençoe.